Olá, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para reflexionar sobre as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nos caiu a lição do capítulo 12 e vamos trabalhar no item 5, os inimigos desencarnados. Diz assim: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa, e que o verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado pelos bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos tira-se, pelo menos, todo o pretexto de represália. De um inimigo pode fazer-se um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvos, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos desencarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Muito bem. Então a lição vem nos falar sobre a questão de apagar o rancor com o ódio, com o sangue, né, como se isso fosse uma forma de resolver as questões. E nós vamos começando a aprender que isso não se dá somente entre os encarnados, mas isso permanece entre os desencarnados. Pois bem,
Nós que já estamos no caminho do aprendizado do bem, que damos ainda os passos iniciais dessa nossa melhora, mas que já vamos conhecendo os ensinamentos do Cristo, estamos nos aperfeiçoando, estamos procurando melhorar a nós mesmos. Mas é certo que nós não estamos perfeitos, né? Que nós ainda temos muito a aprender. E que nesse caminho de aprendizado, nós ainda podemos ser tocados nas nossas sensibilidades, no nosso orgulho, nos sentirmos feridos por alguém e guardarmos rancor, guardarmos raiva, guardarmos mágoa de algumas pessoas. E isso se tornar algo até mais ou menos permanente. E quando vamos compreendendo, principalmente pelo Espiritismo, da clareza que nos fala sobre a reencarnação e sobre a continuidade da vida no plano espiritual, nós vamos começando a tomar conhecimento de que todos esses sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio, eles vão continuar nos ligando àqueles a quem endereçamos esses sentimentos, ainda que se dê o desencarne. Porque, assim como os bons sentimentos que nós temos por alguém, como o carinho, como o amor que guardamos por alguém querido, ele não se desfaz com o desencarne, os maus sentimentos também não. É certo que nós já aprendemos que o espírito desencarnado, ele chega da mesma forma que era aqui quando estava no plano terreno. Né? Que os nossos sentimentos não se alteram assim pelo mero toque, né, do desencarne, pelo mero instante do desencarne. Muito bem. Então nós vamos compreendendo que nós podemos ter de volta alguns desses antigos desafetos, né, que compreendendo que há influências espirituais em nossas vidas, e essas influências nem sempre serão positivas. Kardec já questionou os espíritos mentores, numa das questões do Livro dos Espíritos, sobre a existência de influência espiritual em nossas vidas. Os mentores esclareceram, dizendo que essa influência se dá muito maior do que nós sequer imaginamos, ao ponto de, às vezes, os espíritos mesmos nos dirigirem. Então, naturalmente, nós compreendemos já que nós temos um contato constante com a espiritualidade. A espiritualidade amiga que vem ao nosso auxílio sempre que nós solicitamos, sempre que nós nos colocamos aberto a isso. Mas também a espiritualidade dos irmãos menos esclarecidos. E nesses irmãos menos esclarecidos, e nós estamos agora compreendendo que nós estamos falando desses desafetos, nós temos, mesmo no nosso passado espiritual e nossas outras encarnações, muitas vezes um passado negativo, em que nós guardamos ainda sentimentos ruins, guardamos trocas negativas com outros irmãos. E que esses irmãos, muitas vezes, vêm nos cobrar, vêm buscar de novo o nosso contato, vêm nos influenciar de alguma maneira que não seja positiva. Mesmo que nós sequer tomamos essa consciência disso. Mas pode ocorrer. É algo sobrenatural? É algo desesperador? De forma alguma. Quanto mais vamos começando a aprender as lições do Espiritismo, mais vamos entendendo que isso se dá até com uma certa frequência. E não devemos, de forma alguma, nos desesperar, mas sim trabalharmos para a melhora desse contexto, o que é plenamente possível. Nós podemos modificar essas situações, essas mesmas influências negativas que vêm ao nosso encontro. Bom, mas de que forma nós vamos receber essas influências? A influência negativa ela vai se dar muitas vezes na forma do que chamamos de obsessão. E a partir daí, nós vamos ter muitas vezes as nossas tristezas aumentadas, nós vamos ter os nossos comportamentos negativos reforçados, aqueles, muitas vezes, sentimentos do vício, maus hábitos que parece que se tornam mais fortes, sentimentos de culpa que são mais intensos, enfim. Muitas vezes esses espíritos vêm reforçar questões negativas em nós mesmos, né, ao ponto de fazer-nos tornarmos mais fracos, nos sentirmos um pouco piores. Mas, o que podemos fazer? Naturalmente, toda influência ocorre
pelo compartilhamento de uma mesma frequência vibratória, de uma mesma frequência de pensamentos. Se estivermos vibrando no bem, nós vamos compartilhar sentimentos e emoções com aqueles mesmos espíritos que estão compartilhando o bem. Se nós nos entregarmos a pensamentos negativos e a frequências mais baixas, a sentimentos mais baixos, nós vamos também acabar compartilhando e muitas vezes sendo influenciado por esses espíritos que estão na mesma frequência vibratória. Mas nós podemos modificar isso. E mesmo que nós, por algumas vezes, nos encontremos nessas frequências mais baixas, nós podemos cada vez mais sairmos disso. Nós podemos cada vez mais procurar permanecer numa frequência melhor, permanecer com um bom sentimento, cada vez mais tomar consciência de nós mesmos. E esse é o primeiro passo, estar consciente a nós. Kardec também já nos diz no Livro dos Espíritos, através das instruções, que a forma mais prática de nós chegarmos à perfeição, de nós conseguirmos o melhoramento pessoal, é o autoconhecimento. É saber o que passa dentro de nós. E a partir daí nós vamos começar a identificar mesmo em nós aqueles pensamentos sabendo que pensamentos negativos, sabendo que sentimentos negativos nos ocorrem, mas muitas vezes alguns pensamentos negativos se tornam repetitivos. Sentimentos de tristeza que já não são mais somente por causa de uma situação específica que ocorreu, mas que permanecem, se alongam no tempo e vão nos fazendo mal de uma maneira muito mais intensa do que poderíamos esperar. E assim outros tantos comportamentos que nós vamos conservando, parece que de uma maneira muito maior do que sequer nós mesmos estamos acostumados. Então conhecer como nós somos costumeiramente, ao ponto de sabermos que quando estamos em momentos mais complicados, nós tentarmos identificar que podemos mesmo estar passando por alguma influência negativa. Então, a partir daí, é importante que nós mantenhamos o nosso estado de vigilância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A vigilância interna. O Cristo já nos dizia, orai e vigiai. Esse é um grande primeiro passo para que nós consigamos nos manter envoltos numa boa vibração. E nesse estado de melhora que nós podemos e conseguimos fazer, em identificando essas nossas questões mais complicadas, nós vamos começar a implementar esforços para que nós possamos substituir os nossos hábitos negativos, substituir pensamentos negativos. A mentora Joana de Ângeles, do Espírito Divaldo Franco, que nos traz muitas lições de psicologia espírita, nos ensina mesmo essa questão de nós procurarmos, identificando pensamentos negativos, trazer outras ideias que sejam muito mais otimistas. Ocorre em nós muitas vezes, e é muito comum que ocorra, muito embora não seja muito desejável, várias situações em que nós valorizamos excessivamente as tristezas da vida, as derrotas que tenhamos na vida, os momentos ruins que nós passamos. Então, muitas vezes, situações complicadas, mais difíceis ocorrem e nós valorizamos aquele momento, nós deixamos que o valor daquilo se estenda por longos períodos em nós, deixando que aquilo nos influencie. E quando passamos por momentos felizes, por momentos mais alegres, nós conseguimos valorizar aquele momento, mas logo esquecemos, e procuramos voltar a nos preocupar, voltarmos a ficar com as nossas preocupações mais negativas. Então, o que nos é instruído é que nós começamos a fazer o contrário. Que quando passemos por uma dificuldade, por um momento ruim, nós de forma alguma vamos ignorar o que está passando. Tudo é um ensinamento, tudo vem para o nosso aprendizado. Mas então que nós olhemos as situações mais complicadas, possamos reflexionar sobre que ensinamento podemos tirar dali. Como eu posso melhorar o meu caminho, a minha caminhada, a partir daquela dificuldade. E depois deixar para trás aquilo e seguir adiante com a vida. Ao passo que, com cada questão positiva que nos ocorra, com cada vitória que tenhamos, com cada benesse que nós vamos sentindo em nossas vidas, nós possamos valorizá-las profundamente, saber que estamos sempre sendo agraciados por pequenas vitórias na nossa vida.
Observar mesmo, muitas vezes, um belo dia na rua, observar quando temos saúde, quando nossa família está bem, quando temos momentos de paz, valorizar que nós temos muitas vezes um lar, que nós temos amigos, tantas e tantas e tantas coisas que nós às vezes temos, estão no nosso dia, nos fazem bem, mas nós sequer paramos para valorizar. Isso é muito importante, porque nós vamos começar a vibrar diferente, nós vamos começar a permanecer muito mais tempo nas coisas boas. Vamos fortalecendo a nós mesmos. Mas isso é um trabalho que passa pela identificação daquilo que está ocorrendo. De nós passarmos a estar consciente das nossas vidas, estarmos mais atentos. E nesse momento mesmo que nós estamos, nesses dias de pandemia, que cada um às vezes vai vivendo de um pouco diferente do outro, mas é certo que nós temos menos chances de distrações, o que às vezes nos cansa, mas ao mesmo tempo são oportunidades para que a gente possa olhar mais para nós, possa conhecer mais a nós mesmos, identificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E nesse trabalho de identificação, é certo que nós temos muitas ferramentas que a espiritualidade nos dá, que Deus nos oferece constantemente. Uma dessas é a oração. Nesse trabalho da oração, uma grande oração mesmo que foi feita, que é conhecidíssima, é de São Francisco de Assis. E, muito em resumo, ela vai nos dizer assim, que nós possamos ter a força para mudar aquilo que está ao nosso dispor, aquilo que nós podemos mudar, que possamos ter a resignação para aceitar aquilo que nós não podemos mudar, e possamos ter a sabedoria para poder discernir uma de outra. Então, o quão importante é que nós saibamos que a gente não pode modificar tudo, que nem tudo a gente pode mudar, que as situações mesmo às vezes tão complicadas que nós passamos, que a gente não tem o que fazer. E nem quando nós não temos o que fazer, que nós nos resignemos, que não fiquemos valorizando aqueles momentos, e concentremos nossas forças naquilo que nós realmente podemos mudar. E modificar a nós mesmos é algo que nós sempre podemos mudar, que sempre está ao nosso dispor. E por isso a importância da prece. Porque nesse trabalho daquele que quer modificar a si mesmo, a prece é uma das maiores ferramentas, é a maior ferramenta que nós temos. Porque é pela prece que nós começamos a ter o contato com a espiritualidade amiga, que nós conseguimos nos identificar com o próprio Criador, com o Cristo, com tudo que há de bom na espiritualidade do bem, que vem a nosso auxílio, que faz com que nós tenhamos muito mais força do que os nossos limites que estamos aqui nesse plano terreno, que nós possamos nos tornar maiores, muito mais fortes. Esse é o poder da prece. A prece que nos modifica internamente, que faz com que consigamos enxergar as nossas questões com muito mais clareza, que faz mesmo como nós possamos começar a nos curar. Assim como Cristo efetuava suas curas pelo amor, a prece nos proporciona um poder de começar também a curar a nós mesmos, porque melhorando os nossos sentimentos, nos ligando muito mais ao bem e à espiritualidade amiga, nós vamos nos tornando também muito mais fortes ao ponto de poder efetuar as nossas próprias curas. Ao ponto de nós podermos chegar, meus irmãos, e poder fazer o que diz o Cristo, que quando nos fala, brilhai a vossa luz, porque nós temos a luz dentro de nós. Se nós não podemos muitas vezes sair e buscar ajuda externa, se nós estamos às vezes sem essas ferramentas externas, nós temos dentro de nós ferramentas poderosíssimas de nos conectar com a espiritualidade do bem e nos modificar para o bem. E em nos modificando, nós vamos passar a influenciar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão olhando para nós, aqueles que estão vibrando conosco. E vamos com certeza começar uma modificação que terá um efeito muito maior do que os limites mesmo de nós. Então possamos nos esforçar. Se a nossa modificação não vem de um dia para a noite, ela vem com os primeiros passos, com um olhar otimista daquele que sabe que não está sozinho e daquele que tem fé, que está sempre sendo amparado. E quando quer dar o seu primeiro passo para a sua melhora,
quando quer modificar a si mesmo, vai conseguir também efeitos muito maiores do que sequer possa imaginar. Que possamos nós ter essa nossa fé renovada constantemente, buscar os ensinamentos da espiritualidade superior, que são as maravilhosas ferramentas que temos, e usar do poder da prece para fazer essas grandes modificações que são a nossa oportunidade de nos tornarmos melhores. Que possamos todos ficar em paz e até a próxima. Um grande abraço.